homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço a todos que fiquem sentados. Nesse momento nós, com muita alegria, com muito carinho, vamos acolher a mensagem, palavra partilhada com Dom Raimundo Damasceno. Caro Dom Irineu, Andreassa, Bispo de Lages, que receberá a imagem de Nossa Senhora Aparecida no final desta celebração, levando-a à sua diocese neste ano extraordinário da misericórdia e também em preparação para a celebração do tricentenário do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Caro Dom Marco Aurélio, Bispo de Itabira, Coronel Fabriciano, caro Dom Odilon, Bispo Emérito também da Diocese de Itabira e Coronel Fabriciano, e saúdo também todo o seu presbitério que os acompanha nessa peregrinação, os fiéis da Diocese de Itabira aqui presentes e aqueles que nos acompanham também
pelos meios de comunicação neste momento, nessa celebração eucarística. Caros sacerdotes todos, concelebrantes, caros diáconos, queridos fiéis da Arquidiocese de Aparecida, estimados romeiros todos, vindos de tantos lugares do nosso país e que hoje se encontram aqui em peregrinação nesse santuário da nossa padroeira e rainha do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, prezados telespectadores que nos acompanham também nesta celebração eucarística através das imagens da TV Aparecida, da TV Cultura, caros radiovintes em sintonia conosco, nos mais distantes lugares também desse nosso Brasil, através das ondas da Rádio Aparecida, da Rede Católica de Rádio, caros internautas também em sintonia conosco pela internet, enfim, queridos irmãos e irmãs todos, em nosso Senhor Jesus Cristo, na quarta-feira passada, iniciamos no calendário litúrgico da Igreja o tempo da Quaresma, tempo de preparação para a celebração da Páscoa de Cristo e também da nossa Páscoa. E no Brasil, já há mais de 60 anos, no mesmo dia, foi feito também o lançamento da campanha da fraternidade, com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E o lema, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Um texto tirado do profeta Amós. E esta campanha, pela quarta vez, é uma campanha ecumênica, preparada, realizada pelas igrejas do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. E cada ano, queridos irmãos e irmãs, no primeiro domingo da Quaresma, a liturgia da palavra nos apresenta Jesus no deserto, tentado pelo demônio durante 40 dias. Neste domingo, o texto que acabamos de escutar é tirado do Evangelho de Lucas. Lucas é o evangelista, digamos assim, privilegiado neste ano. Jesus, durante a sua vida terrena, viveu uma dupla experiência. Enquanto homem, foi provado e experimentou a tentação. Mas enquanto Deus, é conduzido pelo Espírito e permaneceu firme na sua obediência filial a Deus Pai e resistiu a toda a tentação do demônio. Pode-se dizer, queridos irmãos e irmãs, que há três tentações, ou que as três tentações de Jesus no deserto se reduzem a uma só: a tentação de abandonar o caminho da cruz e da obediência ao Pai para nos salvar, em troca de um caminho de glória, de um caminho de poder, de autossuficiência humana, apresentado por Satanás. Por 3 vezes, de maneiras diferentes, o demônio procurou romper os laços de Jesus com seu Pai, lançando-lhe o desafio: se tu és o Filho de Deus, recorrendo sempre à Sagrada Escritura, Jesus desfez todas as armadilhas do tentador. Lucas termina o texto do Evangelho de hoje dizendo: o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O que Lucas quer nos dizer é que o maligno, mesmo depois de derrotado por Jesus, no início da sua vida pública no deserto, não desistiu de tentar, de desviá-lo do seu caminho. No momento da paixão, que Lucas chama de a hora do poder das trevas, o maligno tentará, pela última vez, desviar Jesus do caminho da cruz, do caminho da paixão, da morte. No Calvário, Jesus escutará de novo por 3 vezes o convite a abandonar a vontade do Pai e a escolher o seu próprio caminho. Se és o Messias, o predileto de Deus, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Sua fé, porém, e sua intimidade com o Pai
o levam a permanecer fiel até o fim. E com a sua ressurreição e exaltação à direita do Pai, derrotou definitivamente a Satanás. Ao escutar o Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, certamente sentimos-nos identificados com as 3 tentações enfrentadas por Jesus, que se resumem numa só: a buscar a própria independência, sem consideração nenhuma à pessoa, nem ao passado, nem àqueles que nos rodeiam. O Evangelho nos adverte, queridos irmãos e irmãs, para não cairmos na tentação de colocar nossa segurança, nossa liberdade nos bens materiais, como o mais importante em nossa vida, ou a colocar o dinheiro, o poder, a fama, o prazer, como valores últimos no lugar de Deus, que é o único e supremo bem a quem devemos adorar e servir. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Pela 4ª vez, a campanha da fraternidade é realizada de forma ecumênica e neste ano quer despertar em cada um de nós a consciência de que todos somos responsáveis pelo planeta Terra, nossa casa comum. O cuidado com a criação e a luta pela justiça são dimensões básicas para a manutenção da vida. O objetivo principal desta campanha da fraternidade é colocar ou colaborar com a reflexão a partir de um problema específico que afeta o meio ambiente e a vida de todos os seres vivos, que é a ausência ou a precariedade dos serviços de saneamento básico no nosso país. Este direito humano fundamental requer a união de esforços entre a sociedade civil e o poder público. A Quaresma é tempo oportuno para lutarmos contra tudo aquilo que nos afasta de Deus e da fraternidade com os nossos irmãos. É tempo de meditar a palavra de Deus, de acolhê-la em nosso coração, de praticá-la para resistirmos às tentações do demônio. É tempo de experimentar no sacramento da penitência e da Eucaristia, especialmente neste ano extraordinário da misericórdia, o amor, o perdão de Deus. É tempo, queridos irmãos e irmãs, de moderar nossa ambição de possuir nosso egoísmo, nosso consumismo, fonte de desrespeito à dignidade de nossos irmãos e muitas vezes também de destruição do meio ambiente, do qual todos nós devemos cuidar, para que possamos ter qualidade de vida, não só para nós, mas para gerações futuras. Aproveitemos, portanto, desse tempo oportuno, desse tempo de graça da Quaresma, neste ano extraordinário da misericórdia, para podermos fazer essa experiência do amor, da misericórdia de Deus para conosco, manifestada em seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo, e que ao fazer esta experiência, sejamos nós também sinal deste amor, dessa misericórdia, nas nossas relações com os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.